Amigos, falar brevemente para vocês hoje a respeito do testamento. O testamento é um instrumento jurídico que vem se tornando cada vez mais popular no Brasil, e isso a olhos vistos. Basta dizer que na semana passada, numa única semana, portanto, fomos procurados um escritório para elaborar e para planejar dois testamentos, tá certo? Inclusive, curiosamente, um desses clientes, um jovem, uma pessoa de menos de 40 anos. Tá? O testamento, o que é? É um documento jurídico por meio do qual uma pessoa define para quem irá os seus bens após sua morte. E como a gente brinca, é autonomia privada na veia, ou seja, é um direito muito interessante e muito especial do indivíduo que trabalha a vida toda e constitui patrimônio, o direito que o ordenamento jurídico lhe dá para dispor, para beneficiar com seu patrimônio a quem bem lhe aprouver. Se a pessoa que quer fazer o testamento não tem herdeiros necessários, ou seja, não tem ascendentes, não tem, por exemplo, pais, né? Não tem avós, não tem bisavós, e não tem também descendentes, filhos, netos, bisnetos. Se não tem esses herdeiros necessários, a pessoa poderá destinar para quem quer que seja até 100%. Na verdade, 100%. Se não tiver herdeiros necessários, o testador poderá destinar a quem lhe aprouver 100% dos seus bens. Quando, na situação concreta, há herdeiros necessários, tá certo? Como eu disse, pais, filhos, cônjuges, companheiros, né? Ou avós, netos. Se há alguma ou algumas dessas figuras, o testador, aquele que faz o testamento, apenas poderá destinar a qualquer pessoa 50% dos seus bens. Não poderá ultrapassar 50% desses bens. Tá certo? O testamento é um instrumento, como eu disse, de autonomia privada. Faz uma grande homenagem ao desejo do indivíduo, aquele que construi riqueza por força do seu trabalho ao longo de toda uma vida. Portanto, aí, obedecendo às formalidades, quando se faz um testamento, essa última vontade do testador, do dono do patrimônio, será respeitada. Há no ordenamento jurídico diversos tipos de testamento. O mais comum, o mais simples e suficiente a dar segurança, a garantir que a última vontade daquele que está fazendo o testamento seja respeitada, aquele que é mais praticado no dia a dia é o chamado testamento público. Portanto, qual a vantagem ou qual o objetivo de quem procura fazer um testamento? Garantir a sua autonomia, garantir o respeito à sua última vontade no que diz respeito a quem deva tocar o seu patrimônio, 100% dele, se não tiver herdeiros necessários, ou 50% dele, mesmo existindo os herdeiros necessários. O testamento é um instrumento jurídico relativamente barato e simples de se fazer. O que se aconselha sempre é que a pessoa procure um advogado de sua confiança. Esse advogado irá analisar a situação concreta junto com esse cliente, irá orientar qual o melhor tipo de testamento e garantir para que todas as formalidades sejam respeitadas. Uma vez preparada essa minuta do testamento, o advogado procura um tabelionato, um cartório de notas, e esse cartório irá proceder todas as formalidades necessárias para que esse testamento ao final seja válido e a vontade do testador seja respeitada, tá certo? Portanto, é um instrumento muito importante, muito interessante, e poucos brasileiros ainda sabem desse instrumento de planejamento sucessório, mas a coisa está evoluindo. Cada vez mais os brasileiros estão usando o testamento. E quem pode testar? Maiores de 16 anos e aquelas pessoas que estão em pleno gozo de suas
faculdades mentais, em pleno gozo sua capacidade para os atos da vida civil, tá certo? É um instrumento também que se faz em pouco tempo, né? Não há muita demora em se planejar e em se obedecer e cumprir todas as formalidades do testamento, tá certo? Essa foi a dica de hoje. Aqueles que pretendem dispor da parte disponível do seu patrimônio e aqueles que não têm herdeiros e pretendem também beneficiar qualquer pessoa que seja, ou até às vezes instituições de caridade com o seu patrimônio, pode consultar um advogado e fazer um planejamento e buscar também uma segurança para fazer esse testamento junto a um tabelionato na companhia de um advogado. Essa foi a dica de hoje. Um abraço.